Hoje eu vou fazer a análise de uma impressora 3D de resina bem popular no mercado, a Anycubic Photon. Já faz um tempinho que ela foi lançada e finalmente o 3D Geek Show conseguiu uma para poder fazer aquela análise sincera que você tanto pede. Será que ela ainda tá valendo a pena? Bora conferir! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como eu já mencionei, a Anycubic Photon já foi lançada há alguns anos. Porém, infelizmente, eu nunca tinha conseguido uma para poder fazer uma análise aqui no canal. Alô Anycubic, patrocina nós, hein? Então, eu já quero fazer um agradecimento mega especial para a empresa 3D Lab, que mandou uma Anycubic aqui para o canal para que eu pudesse trazer essa análise até você. E aproveitando, para você que está querendo comprar uma impressora 3D, fica de olho no site da 3D Lab, porque a qualquer momento vai começar a Black Friday por lá, hein? Mas, como você deve imaginar, os estoques estão limitados. Então não dá bobeira e já acessa aí o site deles para você ficar de olho, hein? Bom, a primeira coisa que eu analisei nessa impressora foi a estrutura. E algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que a gente pode notar é que toda a estrutura dela é feita de metal e isso aumenta a durabilidade da impressora. Outra coisa que eu gostei foi que nas laterais dela existem esses espaços para que você possa transportar a impressora. Parece uma besteira, mas isso no dia a dia ajuda bastante. Inclusive eu tenho usado muito isso porque eu preciso mover ela de lugar várias vezes. Ainda em relação à estrutura, a gente pode ver que a cuba de proteção dela é fixa. Então, a única forma de você ter acesso ao interior da impressora é por essa portinha na parte da frente. E apesar dessa portinha ser bem reforçada, eu me incomodei um pouco com essa questão da cuba ser fixa. Isso porque o espaço para se trabalhar no interior da impressora fica bem limitado e algumas vezes meio apertado. Então, se a gente pudesse remover a cuba completamente, eu acho que seria melhor. A movimentação dela, assim como a maioria das impressoras de resina, acontece apenas no eixo Z através de um fuso trapezoidal. Isso garante para a impressora uma movimentação bastante suave e fluida ao mesmo tempo. Ela tem uma área de impressão de 115 por 65 por 155 milímetros. Essa área de impressão é ligeiramente menor quando a gente compara com algumas outras impressoras 3D de resina, como a da Creality, por exemplo. Em relação ao tanque onde se coloca a resina, que também é conhecido como vat, a gente pode notar que ele também é todo feito de metal. Além disso, eu gostei bastante da praticidade na hora de limpar ele. Como ele é todo feito de metal e bem lisinho, fica bem fácil de retirar os restos de resina dele. E se por um acaso você tiver dúvida de como faz a limpeza do vat, eu já fiz um vídeo muito legal explicando todo o processo que você pode assistir clicando no card aqui em cima. Para aprender e soltar o vat da impressora, eu não gostei muito do sistema da Photon não. Isso porque ele tem uns limitadores de altura que você precisa respeitar na hora de colocar o vat na impressora. Porém, eu sempre fico com a impressão de que quando eu estou retirando o vat da impressora, o filme de Teflon que tem no vat fica raspando lá no fundo. E para quem não sabe, esse filme de Teflon, que também é conhecido como FEP, é extremamente sensível. Então, eu fico com receio de acabar danificando ele toda vez que eu preciso colocar ou retirar o vat da impressora. Outro ponto negativo é em relação aos parafusos que prendem o vat. Como eu já mencionei, a cuba de proteção não sai, então fica muito apertado colocar a mão ali dentro para soltar os parafusos. Me conta aí nos comentários se você também achou que fica apertado, beleza? Em relação à mesa de impressão, eu gostei também da facilidade para limpar ela. Basta passar um papel toalha ou algum paninho e ela já fica bem limpa. Vale destacar também que ela possui uma pequena inclinação na mesa e isso ajuda para que a resina vá escorrendo ao longo da impressão. E claro, facilita depois na hora de limpar, né? Mas aqui eu tenho que ressaltar um ponto negativo em relação à mesa dessa impressora, que é o nivelamento. Eu até entendo que a Anycubic quis deixar o nivelamento mais fácil. Inclusive, eles até divulgam isso no site oficial. A ideia é que você tem que fazer o nivelamento da mesa e no fim apertar um único parafuso. Parece bem legal e simples, né? Só que na prática não é assim que funciona não. Isso porque a mesa tem um único ponto de apoio, que é essa esfera.
e que por sua vez é presa por esse parafuso que fica na parte superior. Logo que eu peguei a impressora, eu demorei um pouco para fazer esse nivelamento, porque ele não é algo tão trivial de se fazer não. Mas você pode pensar que tá tudo bem, porque o nivelamento não é algo que a gente precisa fazer sempre, né? Pois é. Mas aí que tá a questão. Quando uma peça termina e você vai retirar ela da mesa, pode ser que sem querer você acabe mexendo no nivelamento da mesa sem perceber. Aí você vai começar a perder um monte de impressões e vai precisar refazer o nivelamento novamente. Mas felizmente a gente consegue achar uma solução bem fácil para esse problema. Quando eu fui pesquisar sobre isso, eu encontrei diversas soluções lá no Thingiverse e eu optei por usar essa daqui. Eu optei por fazer essa peça impressa, mas se caso você não tiver impressora de filamento, você também pode comprar essa peça de alumínio, o que ficaria até mais seguro se a gente pensar, né? Aí depois que eu fiz esse upgrade, meus problemas com nivelamento acabaram. E todas as impressões que eu fiz saíram perfeitas. Então, já fica aqui essa dica de upgrade que eu acho que vale muito a pena. Mas eu quero saber também qual é a sua opinião. Você acha que vale a pena fazer esse upgrade ou não? Então, comenta aí para eu saber. Uma outra coisa que eu recomendo é que você imprima essa peça que vai servir como um adaptador para colocar a mesa de impressão nela. Assim você pode deixar a mesa ali por um tempo para ficar escorrendo o excesso de resina para dentro do vat. Nessa impressão eu utilizei o filamento PLA para fazer esse adaptador, mas o ideal mesmo seria fazer ele com PETG, já que a resina não agride tanto assim esse filamento. Inclusive, se você está procurando filamentos para impressão 3D de ótima qualidade, fica aqui o meu convite para que você conheça a empresa 3D Lab. Eu já uso os filamentos deles aqui no canal há bastante tempo e recomendo muito. Então, acessa aí o site deles para você conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo. Em relação ao display LCD dessa impressora, ele tem uma resolução Ultra HD de 2K. Isso significa cerca de 2560 pixels nas imagens. São imagens bem melhores e muito mais nítidas. Ela consegue chegar em uma resolução máxima de 25 microns de altura de camada, segundo o fabricante. Em milímetros, isso dá um valor de 0,025, ou seja, é uma resolução incrivelmente alta. Mas eu tenho que confessar que em todos os testes que eu fiz aqui, eu usei uma resolução de 0,05 milímetros de altura de camada. Isso porque qualquer coisa menor que isso, eu não acho que seja tão perceptível aos olhos, mas aumenta consideravelmente o tempo de impressão. Então, pelo custo-benefício, eu sempre imprimo todas as minhas peças com 0,05 milímetros na altura da camada. E eu não preciso nem dizer que a qualidade com que os objetos foram impressos é realmente impressionante, como você mesmo pode comprovar aí no vídeo. Mas eu tenho que dizer que boa parte do mérito dessa qualidade também vai para a ótima qualidade da resina que eu utilizei. Para fazer todas essas impressões, eu utilizei a resina da 3D Lab. E como a resina da 3D Lab é transparente, eu também utilizei esse kit de pigmentos para colorir as minhas impressões. Para quem ficou interessado, eu tô deixando o site da 3D Lab aí para você conhecer. Em relação ao sistema de filtragem do odor, eu não achei ele tão eficaz nessa impressora. Muitas pessoas me perguntam se daria para deixar no quarto, por exemplo. Eu sinceramente não recomendo, porque acaba ficando um odor de resina no ambiente e pessoas mais sensíveis podem passar mal. Mas felizmente temos uma outra solução para esse problema, que também foi disponibilizada pela comunidade, que nada mais é do que essa caixinha que a gente pode colocar em cima do cooler que fica lá no interior da impressora. Dentro dessa caixinha a gente coloca carvão ativado, que pode ser encontrado em lojas de aquarismo ou mesmo na internet. Com esse filtro de carvão ativado, a promessa é que reduz bastante o odor da resina. Eu infelizmente não consegui encontrar o carvão a tempo para poder testar e já trazer essa informação aqui no vídeo. Então, se você quiser saber se ele funciona mesmo ou não, eu te convido a me seguir lá nas outras redes sociais, porque assim que eu fizer o teste, eu vou colocar o resultado por lá. Combinado? E se por um acaso você já fez esse teste e já sabe o resultado,
Deixa um comentário aí no vídeo me dizendo se ele realmente funciona ou não, beleza? Em relação às entradas, ela possui apenas uma entrada USB e uma entrada para o cabo de energia. A impressora já vem também com esse pendrive de 4 GB. Um ponto de atenção é o botão de liga e desliga da impressora que fica na lateral dela. Você tem que tomar cuidado porque se por um acaso você mover algum objeto perto da impressora, você pode acidentalmente bater no botão e desligar ela. Ela também vem equipada com um display LCD touchscreen que inclusive tem um tempo de resposta muito bom. O menu é composto por basicamente 3 botões: o botão Print, o botão System e o botão Tools. No botão Tools, você tem acesso aos movimentos manuais da impressora e também ao nivelamento, além de poder ativar ou desativar o som da impressora. No botão System, você tem acesso às informações do firmware da impressora e também é possível alterar a linguagem dela. No botão Print, você tem acesso aos arquivos do pendrive e aqui fica um destaque bem legal, porque você consegue visualizar em 3D esses arquivos. Isso facilita bastante na hora de escolher o modelo para imprimir, principalmente se você tem muitos arquivos no pendrive. Outra facilidade disponível é a função de pausa. Isso é muito útil para saber se está indo tudo bem com a sua impressão, sem precisar esperar ela terminar. Isso porque quando a impressora começa a imprimir, a mesa dela fica abaixo do nível do watt, e você simplesmente não consegue ver se está indo tudo bem com a impressão. Aí nesse caso você faz uma pausa e a mesa de impressão vai subir até uma certa altura. Isso permite que você veja se está indo tudo bem com a impressão e economiza bastante tempo se caso tiver algum erro. E quando você retoma a impressora volta a imprimir exatamente da altura que ela parou. Um ponto negativo aqui é que eu acho que a mesa poderia subir um pouco mais do que ela sobe, principalmente no começo da impressão. Isso porque, em alguns casos, fica um pouco difícil de ver se está indo tudo bem por causa da altura que ela sobe. Outra função bacana dessa impressora é que você consegue ajustar o tempo de exposição das camadas em tempo real. Acontece que quando você configura uma impressão, você precisa setar o tempo de exposição que a resina vai ter com a luz ultravioleta do LCD. E se por algum motivo você precisar alterar os tempos de exposição depois de ter começado a imprimir, isso é possível através do menu LCD da impressora. Claro que isso não é o ideal para se fazer, mas de certa forma acaba ajudando muito. Uma outra coisa que eu também gostei muito é que a impressora já vem pré-configurada no fatiador Sheetbox. Isso facilita bastante também na hora de fatiar os seus modelos, sendo que basicamente a única preocupação que você vai ter é em configurar o tempo de exposição de cada resina. Porém, logo que a impressora chegou, eu percebi que os modelos que eu estava fatiando no Sheetbox não eram lidos pela impressora. Quando eu fui pesquisar a respeito, eu descobri que era preciso fazer uma atualização do firmware dela para que ela funcionasse corretamente com o Sheetbox. Inclusive, eu recomendo esse vídeo que está aparecendo aí no card do meu parceiro Wilson, onde ele explica detalhadamente como fazer essa atualização. Aí, depois que eu fiz a atualização, eu consegui usar o fatiador Sheetbox para fazer o fatiamento das minhas peças normalmente. Porém, eu observei mais um problema. Mesmo atualizando o firmware, quando a gente altera a configuração de velocidade de elevação no Sheetbox, essa alteração não é respeitada pela impressora. É quase como se essa velocidade tivesse travada e não fosse possível alterar ela. Inclusive, se alguém souber como resolver isso, por favor, me avisa aí nos comentários, beleza? E para quem não sabe, esse parâmetro de velocidade de subida é bem importante para algumas peças. Às vezes é necessário diminuir um pouco essa velocidade para ajudar a manter o objeto colado na mesa. E para resumir então, a Anycubic Photon entrega uma qualidade incrível tanto de impressão como também na estrutura da própria impressora por um preço extremamente acessível. Existem vários pontos de melhoria que poderiam ser feitos, inclusive a questão do nivelamento, que é um ponto-chave na impressão 3D, e por isso eu não acho que seja a impressora ideal para quem está começando na impressão 3D. Para quem já tem um pouco mais de experiência, aí sim é uma excelente impressora. Inclusive, ela está disponível na 3D Lab e, novamente, fique esperto porque a qualquer momento o site deles vai entrar na Black Friday com preços excelentes, hein?
Não perde essa oportunidade. Eu tô deixando o link deles aí na descrição. Mas me conta aí, o que você achou dessa impressora? Deixa um comentário aí para eu saber. E se você for novo por aqui, já clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever. A gente está quase chegando nos 100 mil inscritos e vai ser muito legal ter você na família 3D Geek Show. Se você já faz parte da família 3D Geek Show, deixa um comentário aí e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu também estou deixando aqui do lado alguns outros vídeos sobre impressão 3D com resina que podem te ajudar. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!